Sou cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão, como punhais e cartucheiras, revólver e rifles na mão. Carta branca. Carta branca para tudo e para todos. Assim nasceu Lucena. Uma vez eu ouvi em Santana uma velha contando que ouviu uma conversa do Lucena contando que o único momento da vida dele, onde ele se emocionou demais, é que ele recebeu a denúncia de que um fulano era coiteiro de Lampião e ele foi lá matar o cara. Foi buscá-lo, porque ele não matava na casa, não. Ele levava e fuzilava lá no Serrote Pelado, para onde o soldado estava levando o Bié, quando o padre salva Bié. E o Lucena foi buscar esse cara para levar para o Serrote Pelado. E quando ele chegou, era uma casa tão miserável, ele não estava em casa, e estava a mulher dando à luz num rancho de palha, deitada numa cama de vara, sem colchão nenhum. E ele ficou tão comovido que tirou o dólma e cobriu a mulher e a criança. Esse era o Lucena. É aquela história, nenhuma fera é tão fera que não conheça alguma piedade, né? O Lampião teve piedade ou admirou a minha família? Enquanto admiravam as mulheres de bem, sem cortar cabelo, de manga comprida, rezando, estuprava as empregadas dela. Durante essa carta branca que foi dada a Lucena, alguém tentou impedir a ordem que foi dada? De alguma forma? Claro que não. Quem fazia oposição ao Pedro Costa Rego conseguiu, em Trita, no levante do Getúlio, expulsar o Lucena da polícia. Porque o Lucena seguiu tudo que o governo mandou e guardou as ordens. Porque desde aquele tempo, da década de 20, tinha uma queixa, ele ia examinar e passava o rádio para o governador. Execute. Ele executava. Então, Só que ele guardou. Quando chega em 30, que vem o golpe, o governador é deposto e vai fugir de navio para o Rio de Janeiro. Só que ele não teve coragem de ir sozinho. E o Lucena, que estava na guarda, trouxe ele para o Rio. Olha o conceito de um policial. O governador está deposto, mas teme pela vida. Ele está chefiando a Guarda Civil. Ele vai levá-lo no Rio. Agora, eu que estudei o maior comunista, os maiores comunistas de Alagoas, entrevisto o filho de Pedro Mota Lima. Pedro Mota Lima é sobrinho do Pedro Costa Rego. Foi o primeiro trabalho dele no Rio, ele é de Viçosa, como Lucena. O primeiro trabalho dele foi cobrir o levante do Forte Copacabana. Esse homem morreu no exílio, depois de 64, na Checoslováquia, com prêmio da Academia Brasileira de Letras. Tudo era um intelectual, um dos fundadores da Associação Brasileira de Imprensa.
esse cara aí, o Pedro Mota Lima, ele vai mostrando as coisas daquele período de 30. E ele, como ser de Viçosa, quando chega em 30, que o Lucena vem trazer o governador para o Rio de Janeiro, aí eu entrevistando o filho do Lucena, o Wilson, que me contou a história do dia que o Lucena disse o que matou o Lampião? Bezerra. Disse ao Bezerra, você tem 15 dias para trazer a cabeça do Lampião, eu arranco a sua. O filho do Lucena me deu esse depoimento, e aquele batedor, seu Aquino, me deu o depoimento, porque o Aquino estava presente na cena onde o Lucena contou isso que eu estava lhe falando, da reunião do açúcar no Palácio das Princesas, quando 2 governadores, o assessor dele era esse Barra Pesada que criou o Lucena, assessor do Instituto do Açúcar, no Rio, na capital federal. O assessor do pernambucano era um antidroga, anticangaço que você possa querer na vida. E o assessor do governador de Alagoas era outro, tinha 3 assessores anticangaço e 2 governadores para acabar o cangaço, para salvar o açúcar. Pedido dos 2 governadores ao presidente do Instituto do Açúcar, subsídio para o açúcar do Nordeste. Resposta do presidente do açúcar, Barbosa Lima Sobrinho. Desde 1917, quer dizer, 21 anos atrás, o Instituto, o governo federal subsidia o açúcar do Sudeste. E a mesma verba que o Sudeste recebe para subsidiar o açúcar, a indústria do cangaço recebe para indenizar as destruições do cangaço, para armar as polícias. O prejuízo que o cangaço estava dando então era uma coisa terrível, por conta da... Cara, aí o Barbosa Lima foi quem cunhou a expressão, a indústria do cangaço recebe a mesma quantidade de dinheiro que a indústria do açúcar do Sudeste. E as polícias todas desarmadas. Corrupção também. Em 30, o Lucena vem, arranca as platinas dele, acho que ele já era tenente, ele vira coronel quando acaba o cangaço. Então, o Lucena chega, vai trazer o governador fugitivo, hospeda ele em frente eu vejo até o Hotel Imperial, onde o Lucena botou. Aí o filho do Lucena me conta que ele levou o governador Álvaro Paz de navio, botou no Hotel Imperial, a senhora conhece? Eu digo, conheço, é em frente ao Catete. Pronto, para o governador ficar protegido, para ninguém matá-lo, na Revolução de 30. E aí eu entrevisto o filho do Pedro Mota Lima, o comunista de Viçosa, seu Paulo Mota Lima, porque eu consegui que o Senado publicasse o livro do Pedro Mota Lima, que é o mais importante livro sobre a fábrica da pedra, do Almir Gouveia. Ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira e nunca mais foi reeditado. E uns amigos meus de Almir ficaram atrás de mim e eu consegui, com os meus amigos aí, que fosse publicado. Eu fiz um pós-fácil, o filho dele, do Pedro Mota Lima, fez um prefácio, o neto do Pedro Mota Lima é professor aposentado da comunicação da UFRJ, tem uma empresinha de cinema também, é o André Mota Lima. Para você ver a vida como me pega, no meu prédio mora o Pedro Mota Lima Bisneto. No seu prédio? No meu prédio, e que é muito meu amigo.
Professor, eu queria... Lucena foi inocentado das coisas que falam sobre ele porque ele estava cumprindo ordens sobre isso? Primeiro do Lucena inocentado. Eu vi as notícias todas do jornal e eu tive um grande amigo alagoano, o maior intelectual, Moacir Santana, que criou o Arquivo Público de Alagoas e dirigiu ele 45 anos. E o Moacir abriu os arquivos para mim. E eu vi o julgamento do Lucena. Então, Lucena, em 30, quando ele traz o fugido, deposto governador de Alagoas, Álvaro Paz, que ele visita o comunista Pedro Mota Lima, lá no posto 6 em Copacabana, antes de ir embora, quando ele volta para Alagoas, tiram as patentes dele e levam ele a julgamento por todos os crimes cometidos. Aí toda a imprensa de Alagoas, é uma coisa incrível. Toda a imprensa de Alagoas para assistir o julgamento do grande Facínora. E aí, quando começam as acusações, que ele vai responder, ele leva o baú dele. E quando alguém fazia uma acusação, ele olhava para o advogado de defesa e olhava para... Ele foi inocentado porque nenhum acusador quis ouvir quem ordenava as execuções que ele fazia. E ele era um cumpridor de ordem. Um cumpridor de ordem que na Revolução de 30 leva em segurança o governador deposto, põe em frente ao Palácio do Catete e vai para o posto 6 visitar um comunista perseguido, porque era conterrâneo dele, de Viçosa. Este cara era burro para não guardar as ordens, executa, executa, executa. E a imprensa cerca ele. Quando matam o Lampião, a associação comercial, os usineiros, juntam uma fábula de dinheiro e convida a imprensa para premiar o homem que devolveu a paz para Alagoas. E ele, quando entrega um dinheiro fabuloso, ele olha e diz, recuso. Eu vivi cumprindo o meu dever. Desde a minha juventude, correndo o sertão, muitas vezes sem comida, falta de armamento. Pedi minha esposa que eu ficava obedecendo ordem para acabar o banditismo desse Estado a pé. Nem cavalo muitas vezes eu tinha. Tinha de pagar minha farda para permitir que os homens de bem criassem seus filhos longe do banditismo. Cumpri meu dever. Não recebo dinheiro pelo que eu fiz da minha vida. Quando o presidente da República resolve que toda a capital, o governador não nomeia mais prefeito, ele já tinha acabado de ser eleito deputado estadual mais votado de Alagoas. Se candidata, Maceió exige que ele se candidate a prefeito de Alagoas, a prefeito de Maceió. Foi eleito com mais de 75% da votação da capital, enfrentando a UDN do Arnon de Melo. No dia que ele se enterrou, no dia que ele morreu de infarto, de tanta raiva na briga com o Arnon de Melo. Claro que o Arnon não ia fazer feriado municipal. O povo fez e carregou o caixão dele pela cidade. Ele foi o deputado estadual mais votado de Alagoas e o primeiro prefeito eleito de Alagoas, o mais votado do estado de Alagoas. Pronto, e a gente tira quem era o homem, né? A gente tira quem era esta pessoa dos limites.
O beato franciscano, eu era criança. E eu já falei tantas vezes como o padre se hospedava na minha casa, como todo mundo se hospedava na minha casa. E o Lucena, o coronel Lucena, 46 por aí, chega na nossa casa, chama papai, fala: Júlio, a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Justiça naquele tempo, né, mandou eu prender o beato franciscano. Mas, Júlia, eu arranjei um cavalo e trouxe ele preso, que eu tenho que mandar para Maceió. Mas esse homem não tem crime nenhum, Júlia. Como é que eu vou botar ele dentro da cadeia se aqui não tem hotel? Esse homem não tem crime. E eu estou com ele aqui. Aí a minha mãe, bota ele para dormir aqui em casa. Aí o beato franciscano dormindo na minha casa, que tinha o quarto onde ela botava o padre, botava quem chega, casal. Só não podia homem sozinho. Beato franciscano, traga ele, coronel, que ele vai ficar aqui. E a gente foi olhar o beato. Ele chegou, o Lucena não carregou ele amarrado, veio num cavalo, mas se recusou a botá-lo na cadeia, porque não tinha hotel na cidade. Minha mãe, como beata, bota aqui. E a gente assistiu o beato franciscano deitado no chão. Aí se ajoelhou, rezou e deitou no chão puro. Era um chão cimentado. E quando foi de madrugada, a gente combinou para ver quando ele se levantava. Ele estava desfazendo a cama para a mamãe não ficar. Achar que ele tinha dormido na cama. Para a mamãe pensar que ele dormiu na cama. História interessante. Este é o Lucena. Quando chega na década de 50, a UDN fuzilou. Mandou matar o beato franciscano, porque ele só votava nos Góes Monteiro. O beato mandava o povo votar no povo do Góes Monteiro. E a UDN matou ele. E a história de Lampião ter ido a uma capital? Lampião ter ido a Aracaju. Olha, do que eu estou lembrada agora, o irmão do Aeronildes falou que ele assistiu o desfile da Revolução de 30 em Propriá, na casa dos Britos, que eram donos das fábricas de tecido de Sergipe. Agora, dentro de Aracaju, ele me fala de Propriá e me diz que o Lampião se encontrava com Aeronídeos na fazenda do pai do Aeronídeos de Carvalho. Eu não me lembro, a fazenda não devia ser em Aracaju. Não me lembro, eu não tive essa curiosidade. Eu sei que ele foi a Laranjeiras, onde a minha tia gorda também esteve, para questão de vista. Ele foi a Laranjeiras, atrás do doutor Bragança, para ver o que fazia com o olho dele. Agora, de Aracaju, eu não sei. Não tenho certeza, né? Não tenho certeza, não. Não localizo alguém me dizendo em Aracaju. Certo. Eu tenho depoimento da filha dele me falando em Propriá. E na fazenda E na fazenda, aí o irmão do Aeronito falando da fazenda de Antônio Cacheiro, que era a maior fazenda, e ele tomando café da manhã, ele e Maria Bonita, quando o Aeronildes deu a ele aquela Mauser, que era do Exército, e o Aeronildes era capitão do Exército e médico, e deu de presente a primeira Mauser do Lampião, na fazenda do Antônio Cacheiro. Certo. Me diga. Agora, Sergipe, não me lembro esse nome de Aracaju. Como era o relacionamento, o entendimento entre o Lucena e os nazarenos? Também não
não explorei isto. Agora, o que eu explorei foi o conhecimento que o Nordeste tinha do Lucena. Porque em todo lugar onde eu passei para estudar cangaço, todo mundo perguntava se eu conhecia o Lucena. E quando eu cheguei em Canudos, eu entrevistei um seu Paulo Monteiro, que eu considero esse homem um dos nervos principais da história do Nordeste, porque ele era neto do Quinquim de Coiti, esse nome nos sertões, que foi o homem que deu a primeira derrota do Exército Brasileiro na Estrada do Cambaio, e seu Paulo Monteiro nasceu depois da Guerra de Canudos, mas o avô, a tia, a mãe, todo mundo foi envolvido na Guerra de Canudos. E ele, no tempo do Lampião, o Lampião era sócio de um grande senhor lá da zona de Canudos. O Lampião tinha sociedade de fazenda e tudo. E o seu Paulo Monteiro estava trabalhando nesta fazenda e o Lampião frequentava a fazenda, frequentava aquilo tudo, e ele me contando que o dono da fazenda, olha o sofrimento do seu Paulo Monteiro, quando a coluna Prestes passou, em 26, prenderam ele e ele deu comida para a coluna Prestes inteira, e o patrão, que era sócio do Lampião, amarrou ele e um cavalo puxou ele por dentro da caatinga para ele morrer, e ele sobreviveu. Então ele foi vítima da coluna Prestes, porque ele deu comida ao brigado. E o sócio do Lampião, que era o dono da fazenda, deu a surra nele. Depois o Juarez Távora, quando volta perseguindo a coluna Prestes, prendeu ele, deu a surra nele. E ele viu a chegada do Odilon Flor. Ok. Lá, pela região de Canudos, e ele me perguntou, a senhora que é de Alagoas, a senhora conheceu o Coronel Lucena? Eu disse, conheci muito. Me lembro do Coronel Lucena cantando, me lembro da voz dele cantando e dançando lá. Eu era criança. O que é que ele cantava? Soltei meu primeiro pombo correio com a carta daquela mulher que me abandonou. E ele cantava isso bem alto. Bom, me lembro dele com isso. Bom, pessoal, a gente teve uma conversa aqui com a professora Lutgarde de mais de 4 horas. É pouco, é muito pouco diante do conhecimento que a professora tem aqui para dar para a gente. Ele queria 8 ou 10 horas, mas eu sou uma velha diabética, já estou tonta, e antes que eu comece a dizer besteira, acabo o filme porque eu quero comer. Mas vai ter mais, viu, pessoal? A gente vai ter outra oportunidade, né? Agradecer aqui a professora por a gente ter tomado esse tempo precioso dela aqui em Fortaleza, né? Mas com certeza o que a gente ouviu aqui, o que a gente conversou, vai servir e muito para todos nós que gostamos dessa história, né? Como a gente costuma dizer hoje, ninguém endeusa cangaceiro, ninguém endeusa nada disso. A gente hoje simplesmente a gente estuda a história para tentar entender um pouco daqueles erros, né? Para a gente tentar fazer um futuro melhor, porque o Brasil tem muito que melhorar ainda, né? Então aquela ideia que se tinha antigamente, que quem estudava o cangaço é porque endeusava o cangaço, isso eu acho que já foi por água abaixo, como se diz, e que isso nunca mais se repita. Eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que me ensinou muito do cangaço, que é o meu amigo Alcino,
Eita! Que foi a primeira pessoa que eu vi, sendo sobrinho de um cangaceiro, escrever um livro para mostrar que o Nordeste era vítima da seca, do cangaço e do fuxico. É verdade. Ele que me ensinou isso, e ele comparava os piores cangaceiros ao Sargento de Luz. Os dois eram bandidos perversos da mesma maneira. E gostava muito do Alcido, da risada dele, das brincadeiras dele. E no dia que ele me deu aquele livro para eu ler, manuscrito, sem numeração de páginas, sem vírgula, sem ponto, sem nada, ele completou as minhas pesquisas sobre cangaço, porque o Alcido era um poeta que o mesmo orgulho que ele tinha de ser nordestino, de ser sertanejo, de ser do Poço Caipira do Redondo, Poço Redondo. a capital do cangaço, a capital mundial do cangaço. Ele apontava todas as maldades do cangaço e as maldades das volantes corruptas. Sim, com certeza. Que ele reconhecia os homens dignos de volante e os homens dignos de cangaço, se era possível sobrar alguém que mata por dinheiro ou mata para roubar, que anda estuprando, que essa pessoa ainda tem bom caráter. Mas eu sou do mundo beato e estou puxando a brasa para minha sardinha, porque, para mim, o maior caráter da história desse país é o caráter do mundo beato, com Ibiapina e Conselheiro, e Padre Cícero e o Beato Zé Lourenço. Para a gente terminar mesmo com uma polêmica, que hoje está sendo lançado um livro, mais um livro, dizendo que Lampião não morreu em Angico. O que a senhora diz sobre isso? O meu maior antropólogo de Alagoas, o meu amigo Bruno Cavalcante, me mandou esse e-mail. Há 2 dias, ele me mandou a imagem de um túmulo, o Lampião estava enterrado ali. Mas eu, nos meus 78 anos de idade, eu ouvi gente que estava no local da morte e ouvi gente que, não estando, sabe mais do que quem estava lá. Elias, me diga o seguinte, o que é que o senhor acha do envenenamento na Grota do Angico? Sei não. Essa eu não vou lhe contar que não sei não. Não teve não. Sei que teve lá foi bala como diabo. Tudo isso é mentira. Ele foi envenenado com uma bala lá nele, pegou bem aqui, ó. Essa história que diz que tinham botado veneno na conversa. Onde já homem de muito gênio. Aí eu vi quando ele disse, meu primo Lampião, aí eu digo, tá, meu primo. Aí ele desatou assim, pegou um chapéu que ele estava com ele, botou no chão, pisou e... Aí gritou, disse, Lampião, corno, filho de uma égua. Você briga com a volante de Bezerra. Criança, acho que morreu todo mundo, só ficou nós mesmos, porque ali acho que ninguém podia escapar. Aqui tinha um bocado de cangaceiro aqui. Uma esteira aqui e outra esteira aqui. E Lampião aqui. Estava Lampião deitado, assim, por cima das costas numa pedra, mas dando com os pés. Aí as mãos para se levantar, mas não podia. Aí eu dei um tiro na cabeça dele, tirei, que voou o miolo todinho. Acabei de matar ele, foi eu que acabei de matar. Os pobres soldados que tinha tido com o Lampião, chamou-te, né? Disse, olha, esse aqui é o Lampião, é esse aqui. Aí será Lampião mesmo? Aí um rapaz que conhecia disse, abre o olho, parece que tem um sinal branco. Quando ele abriu o sinalzão, era Lampião. Quando que deu a notícia para vocês que o Lampião tinha morrido? Ah, a gente sabia. Porque ele tinha um costume. Quando ele estava em tiroteio assim, ele chegava lá na frente, puxava uma malzinha que tinha aqui. Aí tinha parabéns e uma malzinha. Ele dava a carga dela assim pra cima. E gritava e a gente se juntava todinho. Quando o Lampião morreu lá no Angico, o senhor ficou sabendo da morte dele logo em seguida? Eu estava em Recife. Em Recife a notícia chegou logo. Daqui, da Piracicabeza, Davi, Euclides e Adão Flor. O senhor viu a foto na época? No jornal. Quando o senhor viu aquela foto, o senhor logo reconheceu que era Lampião? Teve alguma dúvida? Poxa, não tinha dúvida não. Eu reconheci primeiro logo. Digo, vi o seguinte, Lampião morreu.
E elétrico eu vim matar. Essa história que diz que o Lampião não morreu no dia. Que ele fez um acordo com a volante e tinha fugido. Foi no não, dia senhor. Não, ele não estava no dia. Ele estava. É verdade, porque meus primos viram a cabeça dele, conheceram o que foi criado com eles. Euclides Flor, Odilon Flor, ele morreu nesse dia. Essa é a história, pode contar porque eu tenho testemunha disso. O que eu posso asseverar com convicção é que nós aqui nesse local estamos num dos maiores marcos da história brasileira e, na minha opinião, o segundo maior marco da história nordestina. Pois aqui não foi só a morte de Lampião, de Maria Bonita e de seus 9 companheiros, por si só um fato histórico, mas foi aqui que terminou o fenômeno cangaço que vinha varando séculos nesse Nordeste brasileiro. E aqui, nesse local, nessas caatingas de Poço Redondo, foi o término não só de Lampião e seu bando, mas o término do cangaço brasileiro. O que é que eu vou fazer? Cada um escreve segundo ou suas pesquisas ou suas crenças, ou a sua defesa de um mundo, como eu defendo o mundo beato, ou a defesa de outro mundo, como os defensores de matar para roubar. É defender milícia, é defender tráfico de seres humanos, é defender mercado de mulheres. Não, estamos em campos diferentes. E o nordestino não pode continuar sendo visto como um ser em metamorfose. Eu, quando era fisioterapeuta, no começo da minha vida, eu atendi um delegado no Rio que tinha sido metralhado por uma quadrilha que metralhou ele no aterro do Flamengo. E eu tratava dele que era paralítico e ele me dizia: a gente sabe, para vigiar segurança de São Paulo e Rio, você tem que olhar negro e nordestino. Porque nordestino se faz de beato, quando você abre a boca ele é um cangaceiro e se fez de bonzinho para lhe roubar. Então, vigie nordestino. Agora, o nordestino que vem para mim dizer que o cangaço é o mesmo que o mundo beato, ou ele é analfabeto, ou ele está lunático, ou ele tem alguma coisa para querer aparecer defendendo algum parente que protegeu o cangaceiro, ou que pagou alguém para matar outro. Pois é isso, pessoal. A gente encerra por aqui e, em outra oportunidade, a gente vai continuar com esse bate-papo. Tenho fome, tenho fome. Vamos almoçar. Socorro, antes que eu caia dura. Sou cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão, como punhais e cartucheiras, revólver e rifles na mão.